kids. God bless you. Deus abençoe vocês. Tonight, let me just tell you this. Deixa eu só falar para você. You've heard me. Você já ouviu eu falar várias vezes. The kingdom of God is a kingdom of friends. O reino de Deus é um reino de amigos. And I have so many great friends tonight here. You know, besides the family here at the Framingham Church, além de vocês que fazem parte aqui da nossa família aqui de Framingham, but I'd like to just to encourage you for what I'm going to show you next. Before we listen to Pastor Henrique, eu gostaria de encorajar vocês a esse evento que eu vou passar aqui antes da gente passar a palavra para o Pastor Henrique, because you know sometimes we need to get out of our comfort zones. Às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto. We gotta see things that are different. A gente tem que ver coisas que são diferentes. And Inspire Network is having its first conference in the U.S. in the month of October. E a Rede Inspire, que nós fazemos parte, vai ter a primeira conferência aqui nos Estados Unidos no mês de outubro. Olha que bênção que vai ser. Está preparado aí? Ok? Olha como é que vai ser essa bênção dessa conferência. The world has changed and continues to change, and our churches need to adapt. This new world is multi-ethnic and full of ethical and emotional challenges that need answers. How ready are you for the future? Inspire Leadership Conference is coming to the U.S. for the first time on October 13th and 14th at Northway Church in Clifton Park, New York. Inspire Leadership Conference is a conference of churches, to churches, activating and connecting cultures and generations for the advancement of the kingdom of God. Sign up today as space is limited. Well, we've already got, a gente já pegou já lote. And those that we're planning, a gente está planejando get, you know, the maximum of people so that we can be at the conference. I know that Pastor Antonio is doing the same thing with his church. A gente já tem já lote para levar essas pessoas em Nova York, não é Nova York cidade, o máximo de pessoas da nossa igreja para que nós possamos participar dessa conferência. This is, I don't know if you know about Mike Brudeau, you're familiar with Jesus Culture, vocês são familiarizados com aquela banda Jesus Culture. He's the founder of Jesus Culture Church. He's going to be speaking there. Ele é fundador desse movimento de cultura de Jesus, da banda, do ministério, e ele vai estar falando lá conosco lá. So, you try to reach out for the leader of any people group here. If you are from the women's ministry, youth ministry, você faz parte de algum grupo aqui da igreja, seja jovens ou de mulheres, this is how we get to start so we can sign up for this. Pastor Henrique, come over here, my brother. Pastor Henrique, vem cá. Pastor Henrique is a friend. Pastor Henrique é amigo. He was at Pastor Antonio's and Pastor Deusineia retreat. Ele veio pregar no retiro da igreja do Pastor Antônio e a pastora Deusineia, que está aqui nessa noite conosco. Let's welcome them. Vamos dar boas-vindas ao Pastor Antônio e a pastora Deusineia, que estão aqui com a gente aqui. Ok? With them, they pastor a lovely church. Eles são pastores da Igreja do Amor, a igreja que ama as pessoas, a primeira igreja batista de Boston. Together with them, Chico and his family, Andresa is here. They're hosting Pastor Henrique at their home, sort of, right? Mais ou menos, estão aí hospedando mais ou menos o Pastor Henrique, mas a Rosana na casa dele, mais ou menos, porque tem umas noites que eu estou pegando o Pastor Henrique, né? But Pastor Henrique is a baiano, Pastor Henrique é baiano. Ok? He likes farinha de mandioca. Ok? Eu perguntei para ele, quanto farinha de mandioca você já comeu, Pastor Henrique, na sua vida inteira? But let me tell you, this is a lovely pastor. É um pastor muito amoroso, muito amável. He is my friend, ele é meu amigo. And this 21 days of affiliation, nesses 21 dias de filiação, I want him to preach to us. Eu quero que ele prega para nós. First of all, you know, he serves God, ele serve a Deus. He will introduce his better half, ele vai introduzir a melhor parte dele, que é a esposa dele, né? I thought it was your daughter, eu achei que a sua esposa era sua filha. Aí eu pegando o pé dele. But he's also a psychologist, ele é psicólogo também. And he pastored Candeias Church, that is the fastest growing church in the city of Vitória da Conquista for the glory of God. Ele pastoreia a igreja Candeias, que é uma das igrejas que mais está crescendo hoje na cidade de Vitória da Conquista, para a glória de Deus. I saw when he started the church with 13 people 15 years ago.
Eu vi quando ele começou essa igreja com 13 pessoas há 15 anos atrás. About 12, maybe 13 years, I remember this church with 150, 160 people. Eu lembro dessa igreja há mais ou menos uns 15 anos atrás, com as 150 pessoas. I didn't see when it went to 450. Eu não vi quando a igreja foi para 450 pessoas. But now it's a church that's over 1,500 that meet there. Hoje é uma igreja com mais de 1.500 pessoas que reúne lá com eles para a glória de Deus. But he's the same. Ele é o mesmo cara. And he loves Jesus. Ama Jesus. Loves farinha de mandioca. Ama farinha de mandioca. And loves people. So let's welcome Pastor Enrique Framingham. Vamos dar boas-vindas aqui ao pastor Henrique. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Grace and peace, church. Na introdução dessa, a gente não precisa falar mais nada. Well, with this introduction, I can't say, I don't need to say anything. Mas, de fato, eu estou muito feliz de estar aqui para os irmãos, conhecer os irmãos. Yeah, but just to meet my brothers and sisters, I'm very happy to be here. E apresentando a minha família, eu quero apresentar o meu irmão, pastor Antônio. I'd like to pastora introduce Deusineia. my family, São my meus brother, irmãos. Pastor Antonio, my brother, Pastor Deusineia, Minha irmã, Andressa. my sister Ben, Andressa, Ben, Chico. Chico, E a minha irmã esposa, and my sister, that is my wife, Dona Rosana, que está ali. Hosanna, that is here. Eu estava atendendo alguém no gabinete pastoral. I was, just talking in the pastoral care room, E aí ela deu uma olhadinha na foto da Rosana que estava atrás de mim. and she looked at the picture, and E ela Hosanna was olhou e disse behind me, assim: and she told me, o senhor casou com a novinha, hein, pastor? you got married with a young girl, huh, Pastor? Glória a Deus. Glory to God. Deus está neste lugar. God is here. Deus está neste lugar. God is here. Deus está neste lugar. God is here. Você conhece um hino que diz assim: You know a song that says, porque Ele vive. because he lives. Deixa eu ouvir você. Que congregação linda. Porque Ele vive. Diga comigo. Temor não há, mas eu bem sei. Aonde é que ela está? Meu Deus do céu. Está nas mãos do meu Jesus. Foi tão bonito que dá para cantar de novo. Porque Ele, eu posso crer. Porque Ele vive. Joga todo o medo fora. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida do meu Jesus está nas mãos do meu Jesus. Que coral bonito, rapaz. Queridos do Senhor Jesus, quando soube que essa igreja estava falando sobre 21 dias de filiação. When I've heard that this church was talking about 21 days of filiation, E o pastor Lierte começa a compartilhar comigo daquilo que Deus estava soprando neste lugar. and Pastor Lierte started sharing what God was really breathing Paternidade. this place, about fatherhood, A orfandade. about orphanhood. Eu fiquei maravilhado com o Senhor, I was just amazed by God. porque há uns 30, 60 dias, Because lá no from Brasil, 60 days ago o Senhor in tem Brazil, falado conosco a respeito da sua paternidade. because God was also speaking to our church about his fatherhood. Porque de fato Deus é Because yes, Pai, actually God is a father, Filho e
Espírito Father, Santo. the Son, and the Holy Ele é Spirit. o Pai da eternidade. He is the Father of eternity. Ele é o Pai por criação. He is the Father of just Ele é o raising. Pai por redenção. He is the Father of redemption. E Ele é o Pai por gerar uma nova geração de And He filhos. is also a Father that generates a new O generation Senhor tem of falado children. conosco ali no Brasil. God has spoken to us in Brazil. Não a respeito de apenas nos tornar membros de uma igreja. Not only about becoming a members of a church. Não só frequentadores de uma igreja. Not only about attending a church. Mas termos o que o apóstolo Paulo chama de espírito de adoção. But what the Apostle Paul says, we have the adoption spirit. Para entrarmos com ousadia na presença de That we Deus. can be bold in the presence of the Lord. E podermos dizer, Abba, Pai. And we can say, Abba, Father, Meu paizinho. my daddy. Meu pai. And call God, my Father. Vindo aqui para os Estados Unidos. Coming here to the United States. Eu não sabia que o tema ainda era esse aqui. And I didn't know that you guys were E nós still fomos working on this pregar topic. no retiro do pastor Antônio. And we went to preach at Antonio's retreat at his church. Qual foi o tema que nós pregamos? And what was the topic? Paternidade. Fatherhood. We also talk about the spiritual fatherhood. E quando chego aqui essa semana, And when we get here this week, o pastor Lierte está pregando sobre a mesma coisa. Pastor Lierte is preaching the same thing. São 3 lugares diferentes, There are 3 different places, mas o Espírito é o mesmo. but it's the same spirit. E o Espírito está falando com a sua igreja nesses dias. And the Holy Spirit speaking to the church Você in our não days. é órfão. You're not an orphan. Você não é ovelha sem pastor. You're not a sheep without a shepherd. Você tem um pastor sobre a sua vida. You have a pastor, a shepherd over your life. E você tem alguém que você pode entrar no seu quarto, And you have someone that you can go to your room, trancar a porta you can lock your room's door, e falar com ele em secreto. and you can speak with him E in o secret. seu pai te ouvirá. And your father will listen to you. Você tem alguém que você pode dizer, Pai Nosso, You have someone that you can say, this is my father, Pai Nosso. our father. A questão toda The thing that we gotta just bring it é up que quando a gente chama Deus de Pai, is when we call God the Father, inevitavelmente, you know, it's inevitable. a gente ganha uma comunidade de irmãos. We inherit a community of E a gente siblings. ganha muitos irmãos. We inherit a lot of siblings. Para ser mais seguro, irmãos de toda tribo, língua e nação. You inherit, people from every tribe, language, and nation. Então me ajude a pregar nessa noite. So please help me to preach Olhe para tonight. esta pessoa linda do seu lado Look to the person next e to you diga, nós temos um Pai. and say to that person, we have mesmo a Pai. Father. We have the same Father. Logo somos irmãos. And we are siblings. Então somos uma família de We are a Deus. family in Christ. Alguém aqui é da família de Deus? Who is the family Alguém of aqui é Christ? da família de Who Deus? belongs to the family Aleluia. of Christ? Hallelujah. Que bom conhecer esse pedaço da família de Deus. It's great to meet this part of the family of God. Que bom saber que você faz parte de um pedacinho da família de It's so Deus. great to know that you're just part of some piece Porque of the esse family irmão of lá God. em Portugal, Because this brother from Portugal, ele também está lá com um pedacinho da família de it Deus. also has a part of the family of Lá God. no Brasil também estamos com um pedacinho da família de In Deus. Brazil, we also have a Os part of nossos this irmãos family. de Cuba estão com outro pedacinho da família de Deus. Our brothers from Cuba, they have also a part. Mas haverá um tempo But it will come a time em que nós estaremos para sempre nos céus com Ele. that we're going to be forever in heaven with him. E aí toda a família estará reunida And all the family will be meeting num together. banquete And celestial. we have just a heavenly banquet. E Ele vai unir os seus filhos And he's going to de unite all the todas children as gerações. from all the generations. Desde o pai Abraão, o pai Since- Jacó, o pai Isaac, até nós nos dias de Since hoje. Abraham to our time, God is going to unite us all. Mas quando chegamos aqui e falamos que temos uma família, But when we come here and we say that we have a family, eu não sei você, mas muitas pessoas I don't know about you, but a lot of people, vivem um conflito em sua mente they have a conflict in their mindset. e vivem um conflito em seu coração. And they have also a conflict in their hearts. Porque quando falamos em família, Because when we talk about family, a gente pensa numa família perfeita. because we think about a perfect family. Pai, mãe, filhos. Having a father, the mother, and the children. Filhos criados com seus pais. Children that really are brought up by their parents. Mas nem toda família é assim. But not every family is like this. E quando a gente chega na igreja e diz que a igreja é família, And when we come to church and we say that the church is a a nossa family, programação cerebral our brain, program, what it has
ela vai tentar referenciar a família de Deus and will try to connect the family of God com a nossa família. with our family. Ela vai tentar referenciar a paternidade de Deus It's going to try to connect the fatherhood of God com a nossa paternidade. with our own fatherhood. Ela vai tentar referenciar a criação de Deus It's going to try to make a reference with the creation com of a God, criação dos nossos pais. with the creation of our, the upbringing of our parents. E se você tem uma paternidade curada e sarada, tudo bem. And if you have, a resolved and healed fatherhood stuff, Se não teve problema na sua família, if you never tudo have ok. a problem, in your family and everything is okay with O you. problema é quando você tem um pai ausente The problem is when you have e você a vem para a igreja e biological chama Deus absent de father, pai. and you don't have no reference. How can you call God the Father if you never had a father? E você fala, se Deus é pai e meu pai era ausente, então Deus será ausente? And this is the logical that you use. If my father was absent, so if I call God a father, so he will be an absent father. Se o meu pai não me protegia na infância, If my father never protected me when I was a child, como é que eu posso então adorar um Deus que é pai how can I worship a God that is father e pai não protege? and a father that doesn't protect? Então eu pedi a Deus um texto na Bíblia. So I asked a God a text from the Bible. Eu pedi para Deus alguns textos bíblicos que eu pudesse me alimentar com você nesse dia de hoje. And I asked, God some text from the E Bible. queria que você pegasse a sua Bíblia And I'd like you to open your Bible. e abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. Just open your scriptures in the book of Ruth. No capítulo 1, no versículo de número 5. Chapter 1, verse 5. Começa a história triste de uma família. It starts a very sad story of a family. E diz assim o texto: This is what the text says. E morreram também ambos, They both died. Malom e Quilom. Versículo 6. Versículo 5. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. E o verso 6 diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe. And when she heard in Moab that the Lord had come to an aid of his people by providing food to them, Naomi and her daughters-in-law prepared to return to home from there. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ok. Esse texto conta a história de uma família inteira. This text talks about the story of the whole family. Ruth, ela é nora de uma mulher chamada Noemi. So Ruth is O livro carrega o seu nome. the daughter-in-law of a lady called Naomi. E Noemi é esposa de um homem que tem um nome muito bonito. Naomi Elimelec. it's Abimelech. Alguém colocaria o nome de um filho Elimelec? Would you call anyone your son Abimelech? Lá no Brasil a gente coloca um apelido no filho, então seria Melequinho, Melequinho, vem aqui. If you translate into Portuguese, Melequinho, it means in English it means boogers, from your nose. That word Elimelec sounds right. tem 2 filhos, And Malom e this Quilion. man had 2 children. A Noemi vai para a terra de Moabe Naomi goes to Moab land, e os seus 2 filhos casam and 2 of her children, com they were Orfa adults, e com Ruth. and they got married with Orpha and Ruth. Mas uma tragédia familiar acontece ali. But a family tragedy just takes place there. O Elimelec morre Abimelech dies. e Noemi fica viúva. She becomes a widow. Mas uma viúva But Naomi becomes a se widow, amparava nos seus filhos. separated from her kids. Então a segurança da Noemi So Naomi's security estava nos seus filhos. was on her children. Mas os seus 2 filhos vêm a But falecer. both of her sons, they also die. E quando os seus 2 filhos morrem, And when both her sons die, a tragédia está estabelecida. the tragedy is established there in her, Porque não in havia her mais story. filhos para que a Noemi se sentisse segura. There were no children or sons that she would feel like secure. Ela está agora totalmente desamparada. So she's helpless. Mas o seu problema não é apenas esse.
And that's not only her problem. Se uma viúva é difícil, If it's hard for one widow, imagine 3 viúvas. imagine 3 widows. São 3 chorando, So there are 3 women crying here in totalmente the story. desamparadas. And they don't have none of aid, not even one aid, nothing. O pai primeiro morre. The dad dies. A paternidade sai da casa de Noemi. So the fatherhood goes out of her home. Os 2 filhos morrem. Her 2 sons also die. E é uma casa sem pai. So it's a household without a father. É uma casa que não tem uma paternidade. There's no fatherhood in that household. Então o espírito de orfandade entra naquela casa. So the spirit of orphanhood gets inside of that home. E a primeira declaração daquela mulher And the first declaration of that woman, é dizer: não fiquem comigo. this is her statement, don't stay with me. Ela diz para suas 2 noras: And she tells her 2 voltem para a daughter-in-laws, terra de vocês. go back to your land. Where Eu you não belong. posso mais gerar filhos. I can't have kids anymore. Eu não tenho condição nessa idade, I can't have at this age to have more ainda kids. que eu arrumasse um marido, Even if I find a husband, de gerar um filho and to also, to have para que a pudesse kid, casar com vocês. to be married and get married with you. E aqui começa um grande problema da orfandade, da falta de um pai dentro de casa. And the orphanhood problem takes place, and really it's a big problem in that home. A Noemi se encontra no problema de não ter como gerar um filho, não ter como gerar uma descendência. Naomi cannot, just generate no offspring for her. Porque uma descendência só pode ser estabelecida Because an offspring can only be established quando uma paternidade é estabelecida. when there's also a fatherhood established before Deus him. é um Deus geracional, God is a generational God. porque Deus é um Deus de paternidade. Because God is a God of fatherhood. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, And pastor? what does this has to do with us today, Pastor? Que Deus não deseja apenas ser o seu Deus, That God doesn't only desire to be your God, mas Deus deseja ser o Deus de toda a sua geração. God wants to be the God of all your generations. Deus deseja ser o Deus dos seus filhos. God wants to be the God of your children. Deus deseja ser o Deus dos seus netos. God wants to be the God of your grandkids. Deus deseja ser o Deus dos seus bisnetos. God wants to be a God of your great-grandkids. Porque Deus é um Deus de geração em Because God geração. is a God of generations Quando and Deus generations. alcança a sua vida, When God reaches your life, Deus alcança toda uma geração. God also reaches all the generations from you. Deus é um Deus de paternidade. God is a God of fatherhood. Mas o que Noemi está vivendo But what Naomi is living é o here espírito de orfandade. is the orphanhood. Ela não vê spirit. como gerar. She cannot generate. She can't make it. She can't have it. É como se ela não tivesse como ver a sua descendência. It's like she can't see her offspring now. A She vida just can't. terminou nela. Life has ended in her Porque ela não tem um pai dentro de casa. because she doesn't have a father inside of the house. Mas aí ela vai declarar o segundo momento da orfandade. And now she's going to make a statement in the second moment of orphanhood. Ela não apenas não poderia gerar, She can not only generate, she mas ela couldn't vai have dizer: a child, eu estou agora totalmente desamparada. but now she's going to make a statement that she is helpless. Não há ninguém que me proteja. There's no one to protect me. Não há ninguém que cuide de mim. There's no one to take care of me. Porque o meu marido saiu de casa. Because my husband just Não got tem out of the um home. pai na casa. I don't have a father in the home. Não tem um pai na casa. I don't have a father at home. E por isso eu estou me sentindo totalmente desamparada. And because my husband is not here, Me ajuda a pregar nesta noite. I'm helpless. And help Olhe me to para o irmão do preach. seu lado Help me to e diga preach. para ele: o pai está na casa. Just tell the person next to you, the O father pai está na casa. is home. The Nós não father is somos home. órfãos. We're not orphans. Nós The não father somos is home. desamparados, We're not helpless. nem desprotegidos. And we are protected Porque o pai está because the father is o pai está home. na casa. The father is home. A Noemi, Naomi, ela olha para suas 2 noras she looked to her two e ela daughter-in-law, chora amargamente. and she cries with bitterness. E a partir daquele momento, And in that moment on, vivendo a ausência dos pais da sua casa, living the absence of the fathers in her home, ela então olha e diz: she looks, she stares at não them me and says, chame mais Noemi, don't call me Naomi, me chame de Mara, call me Mara. que quer dizer amarga. That means bitter. O que ela está sofrendo?
What is she suffering? Ela está sofrendo na sua identidade. She's suffering a crisis of her identity. Porque paternidade Because fatherhood, gera identidade. it makes and generates Uau. identity. O pai revela o filho e The o filho father- revela o... The father reveals the son, and the son Jesus reveals está the batizando. father. Jesus is baptizing. Aparece uma voz. And there's a voice. É a voz do pai. That's the voice of the father. E a voz do pai denuncia o filho e declara quem é o filho. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Well, and the voice, when Jesus is being baptized, the voice says, "This is my son, which it pleases me. That's my son." That's the voice of God in the action of the baptism. Jesus pergunta para os discípulos: Jesus asked the disciples, o que estão dizendo que eu sou? "What are they saying that who am I?" Os discípulos começaram a conversar entre si. And the disciples were talking, with each other. Tem gente dizendo que o senhor é Elias. There's some people that are saying that you're Elijah, Outros estão dizendo que o senhor é algum dos profetas. and others saying that you're some of the prophets. Mas de repente Pedro toma a palavra. All of a sudden, Peter E gets ele the diz word, assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. and Peter says, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus então olha Pedro e diz assim: Pedro, And Jesus looked at Peter and não foi says, carne nem sangue que te revelou "It quem eu was not sou, flesh or blood who revealed who I was, mas o meu Pai que está nos... but my Father that is in heaven." Quem revela a identidade do filho? Who reveals the identity of the Son? Quem revela a identidade do filho? Who reveals the identity of the Por que Son? que Noemi está Father. sofrendo uma crise de identidade? Why Naomi is suffering this crisis of identity? Porque a paternidade sai da sua casa. Because the fatherhood got out of her home. Mas quando eu restauro a paternidade, But when I restore the fatherhood, eu restauro a identidade. I restore the identity. Ah, me ajuda a pregar de novo? Come on, help me to preach again. Olha para quem está do teu lado Look at the person next to e you. diga: você tem uma identidade em Cristo Jesus. Tell, you have an identity in Christ Você Jesus. é alguém em Cristo Jesus. You are someone in Christ Jesus. Tem alguém aqui que é sacerdócio real, Who's here has nação priesthood. santa, You're a chosen povo nation. exclusivo de Deus, You are the chosen people ovelhas of do God. bom pastor, You're the sheep sal of the da good terra, shepherd. You're the salt luz of the do earth, mundo, light of the world. pedras vivas, You are geração living stones. eleita, You're elected povo generation. que vai morar no You céu. are the people that are going to live in heaven. Então você tem uma identidade. So you have an O identity. céu sabe quem você é, Heaven knows who you are porque você tem um pai. because you have a father. Mas olha para mim, But look at me. Noemi Naomi, está vivendo a sua dor. she is really living Ela perdeu os seus 2 filhos. her pain. She lost her Ela two perdeu o sons. seu marido. She lost her husband. Ela está com 2 noras. And she has 2 daughter-in-laws. E ela poderia ficar na sua dor. And she could kept herself in her own pain. Ela poderia ficar reclamando da vida. She could just keep on just complaining about life. Ela poderia ficar dizendo: por que que Deus fez isso She comigo? could question God. Why did God do this with me? Ela poderia estar dizendo: por que Deus está fazendo isso com a minha vida? Why God is doing this with my life? Ela está na terra de Moabe. So when she is in Moab's land, Abre aspa. I just want you to Você just sabe o to que think a significa little. Moabe? You know what does Moab, this name means? A palavra Moabe vem do hebraico. And it comes from the Hebrew. Moabe. Abi de Abba, de pai. And Moab means Abba. A It palavra comes- Moabe quer dizer de seu pai. And it says from your dad. Porque Moabe, Because his name, Moabi, ele era filho de Ló he was com a sua filha mais velha. He was Lot's son with his older daughter. Quando fugiam de Sodoma e Gomorra quando ela foi destruída. When that family ran away Então, from a Sodom and origem de Gomorrah, Moabe so Moab's family tree, é a origem de um pai it's a father que dormiu com a sua filha. that slept with his daughter. Então, a cidade de Moabe So the place, the town of Moab, foi fundada em uma paternidade disfuncional. it was founded in a dysfunctional fatherhood. Ali havia There was espírito de maldição naquela there was cidade. a cursed spirit in A that city. paternidade de Moabe
the fatherhood of Moab, era uma paternidade doentia, it was a sick and dysfunctional aonde um fatherhood, pai dormiu com a sua filha where his e o deu ancestor origem a uma cidade chamada Moab. has slept with his mom, and that's how they started that city. Noemi está sofrendo nesta cidade. Naomi is suffering in this city. Está vivendo a sua dor nesta cidade. And she is really experiencing her pain in this city. Mas acontece algo muito tremendo aqui. But there's something that takes place there. Noemi ouviu falar que lá em Belém, She heard, Naomi heard that in Bethlehem, Deus estava abençoando. God was blessing. Cutuca o irmão do lado e fala assim: Belém Tell the person next to you, Bethlehem, quer dizer casa de pão. it says the house of the bread. Olha para ele e fala assim: Belém Say that Bethlehem, representa a igreja. it means the church. A It means igreja the que church. você congrega. The church that you go to, A igreja que você frequenta. the church that you attend. Tem pão na casa? Is there bread in the house? Tem pão na casa? Is there bread in the Tem house? pão na casa? Is there bread in the Tem house? pão na casa? Is there bread in the Tem house? pão na casa? Is there any bread Olha in the para o irmão house? do seu lado hoje e diga: Come on, say a with me. padaria do céu Say, this is heaven's bakery. está aberta aqui nessa And noite. it's open tonight. E o padeiro celestial And the baker, the tem heavenly pão baker, vivo para a tua vida has hoje. living bread for your life tonight. Porque não vai faltar pão na casa do pão. There's never going to be lacking Porque bread o pão da in this vida, house, because the living bread, ele está aqui. the living bread is here. Aleluia. Hallelujah. Noemi está aqui em Moabe, Naomi is here in Moab, sofrendo, suffering, vivendo a sua dor. just suffering her Mas pain. ela toma uma decisão. But she makes a decision. Qual foi a decisão de Noemi? And what was Naomi's decision? Eu vou I go to Bethlehem. Eu vou para a casa do pai. I go to the house Eu of the aprendo Lord, a primeira coisa the hoje aqui. Father's house. And I learned something here O tonight. que eu aprendo? What do I learn O que here? eu aprendo? What do I learn here? Noemi não permite Naomi, she doesn't allow que a sua dor that her pain defina quem ela é. defines who she is. Olha para o irmão que está do seu lado e Look diga to the para person ele: next to you. a sua dor Your pain não pode definir quem você é. cannot define who you are. A sua dor Your pain não pode definir a sua história. cannot define your history. Aleluia. Ela decide She decides. ir para Belém, She decides to go to Bethlehem, mas ela ainda estava ferida. but she was hurt. Ela ainda estava chorosa. She was crying. Ela ainda sentia o luto do seu marido. She also was Ela grieving ainda her husband. chorava a perda dos seus filhos. She was crying the loss Mas of her mesmo children. assim ela decide ir But a she Belém. makes a decision and she goes to Bethlehem. E eu aprendo a segunda coisa aqui nessa noite. And I learned the second thing here tonight. Noemi Naomi, não deixa que a sua dor gerencie a sua vida. she didn't allow that her pain just manages her life. Quem vai gerenciar a vida da Noemi Who manages Naomi's life é a sua decisão de it's ir à casa do her pão. decision to go to the house of bread. That Ela is Bethlehem. poderia ficar aqui na sua dor lamentando: perdi meu marido, perdi meus 2 filhos. She could stay here just complaining. E I se lost my ela husband. ficasse aqui se lamentando, She didn't, want to stay here just complaining. ela ficaria sendo aqui gerenciada pela dor If she kept herself in this place, she e was managed by the gerenciada pain, pelo sofrimento. managed by her suffering. Quantas pessoas que você conhece How many people you know que têm um futuro brilhante? that they have a bright future? Quantas pessoas que você conhece que Deus tem propósito, How many people you know that God has a purpose? They have a potential in their lives. mas elas estão tão feridas, But they are with so much hurt. elas estão tão magoadas They're just feeling so por disappointed coisas que aconteceu lá atrás. with things that happened in their past. Uma história triste de família, Maybe a family sad story. talvez a morte de um ente querido, Maybe the passing Talvez of someone that divórcio. person loved. Maybe a divorce. talvez um abandono, Maybe it was abandoned. alguma coisa ruim que aconteceu na sua família. That person was abandoned and something really bad took E aí place agora in their você family. permite que esta coisa ruim que aconteceu lá atrás Now, if you allow this thing that happened in your past, your bad, governe você. manage and manage your life. E existem pessoas And there are people, que elas pensam assim: and they think like this. quando eu for curado, When I'm healed, então eu vou para Belém. so I'll go to Bethlehem. Quando eu for curado, When I'm healed,
Então eu vou tomar minhas decisões. I'm going to make my decisions. Quando você espera ser curado para tomar suas decisões, When you wait to be healed to você take está your deixando decisions, que a sua ferida e a sua dor you're allowing your pain and your hurt governe você. manage you. Repete comigo, por favor. Repeat with me, please. Não as minhas dores Say, my pain e as minhas feridas and all my hurts, não vão governar as minhas they're not going to decisões. manage my decisions. Não vão governar as minhas They're decisões. not going to manage my decisions. Eu não vou permitir I'm not going to que os allow meus traumas that my traumas me prendam no lugar da minha dor. lock me in the place Então, of pain. pela última vez, me ajude a pregar. And so for the last time, just Diga a help me pessoa preach. linda do seu lado, Tell the saia person next to you, do get out lugar of da there. sua dor, Get out of the place of your porque pain. Deus tem um lugar melhor para você. Because God has a better place for you. Aleluia! Hallelujah. Ela poderia ficar no lugar da sua dor. She could stay in the place of your Eu pain. sou uma coitadinha. Oh, you know, I'm just acting like this. I'm just a poor Ninguém se lady. lembra de mim. Nobody reminds me. Eu perdi meu marido. I lost my husband. Eu perdi os meus filhos. I lost my children. E eu estou aqui, coitadinha de mim. And you know, poor me, I'm Mas here. ela toma uma decisão importante. But she makes a very important Ela decision. decide She decides. sair do lugar da sua dor. She decides to get out Quero of her pain. profetizar algo sobre a sua vida hoje. And I want to prophesy Em something nome in de your life. Jesus. In Jesus' name. Você não vai ficar preso no lugar da sua dor. You're not gonna stay in the place of your pain. A sua dor não vai se transformar em uma prisão para a sua vida. Your pain is not gonna become a prison for your As suas life. feridas emocionais não vão conseguir te algemar. Your emotional hurts was not gonna, just Mas lock você you precisa up. ter uma decisão. But you gotta make a decision. Você precisa decidir. You gotta decide, E você precisa se posicionar. and you gotta take a stand. Eu não vou ficar no lugar da minha dor. I'm not gonna stay in the place of my pain. Eu não vou ficar no lugar de coitadinho. I'm not gonna just act like a poor person, Porque lá na casa de pão because in the house of bread tem pão para minha vida. there is bread for my Essa é uma life. decisão sua It's your decision de sair do lugar da sua dor. of getting out of the place of your pain. E como a gente sai do lugar da nossa And dor? how do we get out of the place of pain? Indo em direção a um lugar Going to the direction of que one tem place. cura para minha vida. But there's healing for my life. Destes lugares de cura One of these places of healing, é a sua comunidade de fé. it's your faith community. Diga comigo, a minha igreja You say with me, é um my ambiente church, de cura, my church is a place of é um healing. ambiente de restauração, My church is a place of é um restoration. ambiente de vida. It's a place of Eu life. estou aqui para ser curado. I'm here to be Eu healed. estou aqui para ser liberto. I'm here to be Eu não delivered. saí da minha casa hoje I got out of my house para today, perder tempo. not to waste my Eu time. estou aqui hoje I'm here today para comer pão na casa do pão. to eat bread in the Eu house tinha of bread. tudo para ficar no meu lugar da dor. I had everything to stay Eu in the tinha place of todos pain. os motivos para ficar na minha casa, I had all the reasons to stay in my vivendo a home, minha dor. living my Mas pain. eu tomei uma decisão hoje. But I made a decision. Eu vou para a igreja, para a casa do pão. I'm going to the church. Vou I'm going ver to os the meus house. irmãos. I'm going to see my siblings. Não foi fácil estar aqui. It was not easy to be Para here. Noemi também não foi For fácil. Naomi, it wasn't Ela foi easy. chorando. She went there crying. Ela foi sangrando. She went there bleeding. Mas ela foi até Belém. But she went to Bethlehem. Talvez não foi fácil você estar aqui hoje. Maybe it wasn't easy Talvez for you to be você here. entrou aqui também sangrando. Maybe you came here bleeding. Talvez você também entrou aqui cheio de dores. Maybe you came here with all the pain. Mas a questão não é como você entrou aqui. But it's not how you got here. A questão é como você vai sair daqui nessa It's how noite. you're going to get out of this place. E eu quero declarar que você não vai sair daqui do jeito que você entrou. And I want to declare that you're not Porque going to tem get out pão of na here casa do pão. the same day you came O in. Senhor está abençoando Belém. God is blessing Bethlehem. A segunda forma da cura de Noemi The second way of the healing of Naomi. não é apenas sair do lugar da sua dor, It's not only to get out of the place of your pain, mas emancipar quem precisa ser emancipado. well, but you gotta experience Abrir mão de quem a gente precisa abrir mão. you gotta experience emancipation, that is give E up como você on aprende people. isso, pastor? And how do you learn this, to give up on people? Ela tinha duas noras. She had two daughters-in-law. Uma chamava Ofa Other was Opha, e outra chamava Ruth. and the other was Ruth. Então ela diz: minhas She noras said, my daughter-in-law, podem ir. you can go. Então a Ruth disse: eu não vou. And Ruth said, I'm not going. E a Ofa disse: eu And vou. Opha said, oh, I'm going.
E quando a Orfa disse, eu vou, When Orpha said, a I Noemi go, disse, vai em Noemi paz, said, Deus te abençoe. go in peace and God bless you. Olhe para o irmão do seu lado e diga, muitas coisas serão curadas na sua vida. Tell the person next to you, a lot of things will be healed in your life Quando você aprender a liberar as pessoas que precisam ir. when you learn how to release people that need to go in your life E acolher as pessoas que precisam ficar. and receive those that needs to stay in your life. Release those that needs to go and welcome those that needs to stay. Tem muita gente sofrendo There are a lot of people suffering porque está aprendendo coisas because they're just locking and staying with que things já deveriam ter ido há muito tempo. you are supposed to release. There's some people that keep stuff that people and you got to release. It has been a long time that you should have already released those people. Eu preciso declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida I nessa. need to declare a word of God in your life today. Vai ficar na sua vida. You know, it will stay in your life. Quem tiver que ficar Who needs to stay in your life will stay in your e life. vai sair da sua vida. And will get out of your life. Quem tiver que sair, Those people that needs to get out of your o life. importante The importance of this. é the que o importance Senhor of this. permanece presente na If sua God vida. stays present in your life, É that's que what Ele you é o need. Senhor da sua história. He is the Lord of your history. É que Ele sempre vai estar com você. He will always be with you. Então não tenha raiva de quem foi. So don't be mad at people that already got out of your Não life. tenha mágoa de quem foi. Don't have bitterness of people that have already got Faça out of como your a life. Noemi. Just do like Naomi. Aprenda a liberar pessoas no seu coração. Learn how to release people from your heart. Não seja possessivo. Don't be possessive. Não seja dono de ninguém. Don't own no one. Pessoas possessivas sofrem. You know, possessive people, they suffer. Pessoas que são donas de outras pessoas sofrem. People that own others, they suffer. Então, quando você é possessivo, So, and when you have, you know, this possessive você se transforma characteristics, numa lagoa. you become a lake. Você se transforma em água parada. You just, it's a water that is stuck there. Mas quando você permite que pessoas venham e vão da sua vida, But when you allow that people come and go in your life, quando você aprende a emancipar pessoas como fez a Noemi com a Orfa, when you learn how to do emancipation você of não é people, mais uma lagoa, you're not a lake anymore. você é um rio. You are a river. Porque as águas não vão ficar presas em você, Because the waters are not going to mas be as stuck águas in vão you, fluir na sua vida. but the waters will flow in your life. E não se preocupe com quem for, And don't worry about who's going. porque o mesmo Deus que permitiu que alguém fosse, Because the same God that allows é o someone mesmo to Deus go que vai trazer gente nova para andar com você. is the same God that's going to É o bring new Deus que people está to walk preparando with you. gente nova para caminhar com você. It's God that is preparing new E people to em walk with cima you. daquela situação, And inside of that situation, a outra nora disse: the other, you know, daughter-in-law said, o teu povo será o meu povo. your people will be my people. O teu Deus será o meu Deus. Your God will be my God. Aonde tu pousares, pousarei eu. Wherever you arrive, I'll arrive together with E you. aonde tu fores, irei And eu. wherever you go, I'll go with you. Naquele momento, In that moment, a Bíblia diz the Bible says que a alma de Ruth that Ruth's soul se anela à alma da Noemi. connects with Naomi's soul. E isso me traz essa noite And it brings me tonight a igreja do Senhor a Jesus. church of the living Christ. O que é a igreja do Senhor And Jesus? what is the church of the living Christ? Uma comunidade daqueles que se anelam. It's a community of those people Uma that comunidade connects. daqueles que se apegam. It's a community that people gets together. Elas não são parentes de sangue. We are not blood related. Ela não é mais nora. She's not, you know, the only the daughter-in-law. Ela não é mais sogra. You know, she's not the mother-in-law. Ela pode ir embora porque ela não tem mais parentesco She biológico. can leave. You know, there's no biological link. Mas sabe por que ela não vai embora? But do you know why she doesn't Porque go? a alma dela está anelada à alma da Noemi. Because her soul, root soul, is connected with Naomi's soul. Sabe por que você está aqui nessa noite? You know why you're here tonight? Não é porque você tem laços sanguíneos com essas pessoas. It's not because you're blood related with Não é these porque people. você tem grau de parentesco com essas It's not pessoas. because you're relatives. Mas o sangue de Jesus, But the blood of Christ, the que blood of limpou a Jesus, minha vida, that
cleans us também limpou a sua vida. also cleans your life. E nós somos um no Senhor And Jesus. we are one in Jesus. Nós somos um no Senhor We are Jesus. one in Jesus Por que Christ. que nós não vamos embora? Why we don't go? Por que que nós continuamos juntos? Why we keep each other? Porque nós estamos cobertos pelos laços de amor de Deus. Why we are just covered by Porque o mesmo Espírito que se move na minha vida, se move na sua by the vida. love of God, because the same Spirit that moves on me moves in your E life. nós somos a família de Deus. And we are the family of God. Então olhe para o seu irmão como a Ruth olhou para Noemi. And E look- diga para o seu irmão, o seu povo. Look into your brother and tell your brother Diga and para sister, ele, o seu say, povo your people, é your o meu people, povo. it's my people. O seu Deus Your God, é o meu Deus. it's my God. Aonde tu pousares, Wherever you go, pousarei eu. I'll go Aonde with you. tu fores, Wherever you go, eu irei. I'll go. E nesse momento, And in this moment, nós começamos a pertencer um ao outro. we started belonging to Nós each other. começamos a fazer parte um do outro. And we start to be part of one another. Nesse momento, And in this a moment, vida da Ruth the life of Ruth, está atrelada à vida it's connected with the da life Noemi. of Naomi. E o texto diz no capítulo 1 And the Bible says here in chapter que 1 juntas, that together, elas voltam para Belém. they come back to Bethlehem. Todo o texto bíblico All the text, the Bible não foi text, escrito por acaso. this is not coincidence. Há uma revelação aqui. There's a revelation here. A Noemi poderia voltar sozinha. Naomi could just E come ela back by poderia herself, estar em Belém sozinha. and she could be by herself. Mas ela não foi sozinha. But she didn't go by herself. Ela volta com a sua nora And Ruth. she comes back with her Pastor, daughter-in-law por que Ruth. que ela volta com Ruth e não volta sozinha? Why does she comes back with Ruth and not by herself? Porque a vida cristã, Because the Christian o life, caminho até Belém, the path until Bethlehem, não é uma carreira solo. it's not a solo flight. Não é para caminhar It's sozinho. not for you to walk by Deus yourself. preparou a Ruth e a Noemi God prepares para Ruth and caminhar Naomi junto até a to casa walk do together pão. to the bread. Nós vamos juntos to the house. até Belém. We go together to Bethlehem. Não existe vida cristã solitária. There's no Christian life, lonely Christian life. Na pandemia, In the pandemic, as pessoas diziam: people said, fique em casa, stay home, fique em casa. stay home. Nada contra. You know, nothing against. Mas eu acho que Deus não gosta que a gente fique em casa. But really, I don't think that God loves us to stay home. Quem gosta que fique em casa é o inimigo das nossas vidas. I think who likes us to stay home all the time Toda is the vez que enemy. eu vejo Jesus, Every time that I see ele Jesus, está numa aglomeração. he likes where there's the crowd. There's Primeiro people. com 12, First he started with 12. depois com 70 After he got with 70. e depois com a grande multidão. And then he had this great multitude. Os discípulos do mesmo jeito, eles The estavam em disciples 12. the same way. He was with 12. Depois eles estavam em 120 no Then they cenáculo. were 120. E depois era quase 3.000 almas. And then was about 3,000 people Então with não Peter. tem uma vida cristã em você ficar em casa. So there's no way that you can have a Christian Ficar em life casa não é ser igreja. and stay home. Stay home is not being a church. Ser igreja Being a church, é vir à igreja it's come to the church e andar junto and para walk Belém. together to Bethlehem. Olhe para o irmão do seu lado Look to the person next to e you. diga: você não está só. You're not alone. Você não está só. You're not alone. Tem uma igreja para caminhar com você. There's a church to walk Você with you. pertence à família de Deus. You belong to the Você family of pertence God. ao povo de You Deus. belong to the people O of seu God. povo é o meu povo, o seu Your Deus é o people- meu Deus. Aonde você for, eu vou. Your people, my people. Aleluia! Your God, your God. Wherever you go, I go. Hallelujah. Ela vai voltar She will come back, juntas. and they will come back together. E quando ela chega lá, And when she got there, é tempo da colheita. it's time of the O harvest. capítulo 2 começa dizendo: é tempo da. Chapter 2 says it's Colheita. time for harvest. It's the harvest Isso time. fala alguma coisa com você? Does that talk something with you? O Espírito Santo traduz alguma coisa para você? Does the Holy Spirit É translate tempo something da to you? colheita. It's time for harvest. Não, o Espírito pode falar alguma coisa com você. É tempo da. It's time for the É tempo harvest. da. Então a Ruth vai aos campos So Ruth says she goes to the fields. e ela começa a apanhar o She milho. goes to the fields and she gets the corn. Ela começa a colher a colheita. She starts to just to reap the harvest.
Porque todo aquele que pertence à família Because everyone that belongs to the se family, compromete com os campos. it's committed to the fields. Todo aquele que faz parte da família Everyone that is part of the family, se compromete com os it's campos. committed to the fields. Coloca a mão no arado You know, just put your hands on the work para fazer a obra de Deus. and you do the work of God. Olhe para a pessoa linda do seu lado Look to the person, beautiful person e next diga to para you, ela, nessa família de Deus, and tell her, in the family of todo God, mundo trabalha. everyone works. Ninguém fica em casa parado. No one stays home just hanging Deus out. tem um trabalho para você nesta God família. has work for you in this Deus family. tem algo para você desenvolver nessa família. God has something for you to develop Deus in tem this uma family. obra para você desenvolver nessa família. God has a work for you to do in this A Ruth, family. ela está uma jovem. Ruth is just young. Ela tem braços. She has Ela tem arms, pernas. she has legs. Ela pode ir aos campos e apanhar os milhos. She can go to the fields O and que get Deus the está corn. dizendo para nós hoje aqui And God is telling us here, é que você tem braços, you have você arms, tem pernas, you have legs, você tem talentos, you have talents, você tem dons. you have gifts, you E have os gifts. campos já estão brancos para a colheita. And the harvest is ready A for... pergunta de Deus para essa igreja nessa noite: tem trabalhadores para a seara? We're asking tonight, do we have Tem workers for the trabalhadores harvest? para a seara? Do we have workers for the harvest? Alguém aqui vai participar da grande colheita de almas? Does anyone here is going to be Alguém part of aqui the vai greatest participar da harvest? grande colheita de almas? The greatest harvest here? Nós vamos colher os drogados. We're going to harvest. Nós vamos colher as prostitutas. We're going to get the people Nós that are vamos out colher there, os perdidos. prostitutes, E drug vamos addicts, trazer people para that a are casa lost, do pão. and we're going to bring to the house of bread. Aleluia. Hallelujah. O pastor pode contar com você. The pastor can count with you. Pastor Lierte pode contar com você. Pastor can count with you. Pastor Antônio pode contar com você. Pastor Antonio can count with Os you. obreiros podem contar com você. The people that serves the leaders here can count with you. Porque você está na casa do pão Because you are in the house of the bread para uma grande colheita. for a great harvest. A Ruth vai a Belém Ruth goes to e ela Bethlehem, começa a colher a colheita. and she started E reaping quando the ela harvest. começa a se envolver na grande colheita, And as she's there, you know, working the harvest, Boaz, Boaz, ele é um parente distante da Noemi. you know, and they are, you know, kind of far away relatives. E of na Naomi. tipologia bíblica, Boaz representa Jesus Cristo. Boaz, in just the symbolic of the biblical truth, he represents Christ. E quando ele olha para aquela moça, And when he a saw Ruth colhendo Ruth os just milhos, working the harvest, getting the corn, ele pergunta: he asks, quem é aquela moça? who's that woman there? Aquela moça That woman there chama a atenção de Boaz. just calls Boaz attention. Quem é Boaz? And who is he? Boaz representa? He represents who? Boaz representa? Who he represents? E quem representa Ruth nesse momento? And who represents Ruth in that moment? A igreja do Senhor. The church of Christ. Eu e você. You and I. Então, quando a Ruth, que representa eu e você, ela When está Ruth colhendo os milho, When she represents Boaz you and está I, olhando para. and she's getting the corn, you know, Vamos Boaz aprender is aqui looking nessa to- noite. Let's learn Nós tonight. temos um Boaz na nossa vida. We have a Boaz in our Ele life. está de olho em você. And Jesus is keeping Ele está an eye vendo on o que you. você está He fazendo. knows what you're doing. Ele está contemplando. He sees what you're Olhe doing. para esse irmão lindo do seu lado Look into the e brother diga: nada que você fizer and tell him nothing that you do, vai passar despercebido aos You know, olhos de Deus. God won't see it. God will see everything that you Deus do. está vendo o seu esforço. God is seeing your efforts. Deus está vendo o seu trabalho. God is seeing your work. Não se preocupe. Don't worry. O Boaz, o Boaz, redentor da sua vida, the Redeemer of your ele life, está contemplando você. Jesus Christ is seeing Mesmo you. que ninguém te veja, Maybe not if anyone sees you, think mesmo that que one is ninguém lhe sees dê you. importância, Even if no one is giving you importance, mesmo que ninguém te aplauda, even if no one is just giving you mesmo an que applause, alguém não lhe dê um título, and not even that someone gives you a title, mas o importante não são os títulos. but the importance is not the O titles. importante não são os aplausos. The importance is not the applause. O importante é que o nosso Boaz, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele está olhando para nós. The importance that our Redeemer is looking at us. Jesus está vendo você. Jesus is seeing you. Deus está vendo você. God is seeing you. O texto então diz Text says, que Noemi, a sogra, Naomi, the disse a mother-in-law, Ruth, sua nora, she told Ruth, you know, her daughter-in-law, quando se aproximar a noite, when it gets, you know, night,
você vai deitar aos pés de Boaz. You're gonna, just lay down in the feet of E Boaz. você vai dormir aos pés dele. And you're gonna sleep at his E feet. quando você fizer isso, And when you do this, ele vai saber o que ele tem que fazer. he knows what he's supposed to do. A pergunta dessa noite The question tonight é que quando a noite chega na minha e na sua vida, is when the night comes in quando my a life and your escuridão life, bate na porta, when darkness knock on the doors, quando o dia negro bate na porta, when there's a black night that knocks on our door, o que vamos fazer? what are we gonna do about it? Há um conselho da Noemi. What we're gonna do with her counsel. Vai para os Naomi's pés counsel, do Boaz. go to the feet of Vai Boaz. para os pés do Senhor Jesus. Go to the feet of Deita aos Jesus. pés dele. Lay down on Jesus' feet. E quando você chegar aos pés dele, And when you get to Jesus' feet, dorme, sleep, descansa, rest. porque ele sabe o que vai fazer com a sua Because vida. Jesus knows what he's gonna do with Então your life. diga comigo, quando a noite escura chegar, Say with me, when the eu night, estarei aos pés do meu Senhor. when the dark night arrives, E I'll be ele in Jesus' sabe feet. o que vai fazer com a He minha knows vida. what he's gonna do with my Ele life. sabe o que vai fazer com a minha He knows vida. what he's gonna do with my life. Talvez você entrou aqui hoje, And maybe you got no here dia tonight, escuro, and it's a dark day for you. mas você pode But you can. deitar aos pés do You Senhor. can lay on the Fazer feet como of Ruth, Jesus. Do like Ruth. pegar no sono. Just sleep, rest. Deixa que ele cuide da noite escura. Let him take care of the dark night. Deixe que ele cuide da noite escura. Let him take care of the dark Porque night. o choro pode durar uma noite Because you inteira, can cry the whole night, mas a alegria vem pela manhã. but in the morning the joy of the Lord Profetiza will no reach irmão que you. está na sua frente aí. Prophesy O to the choro person. pode durar uma noite. You can cry the whole O night. choro pode durar uma noite. You can cry the whole O night. choro pode durar uma noite. The cry can Mas last all tem night. uma alegria chegando pela manhã. But in the morning Tem there's uma joy. alegria chegando pela manhã. In morning there's joy. Aleluia. Hallelujah. Então Boaz So Boaz, diz: eu preciso resgatar essa jovem, I need to rescue this porque aquela this moça, lady. ela era gentil, ela não era uma pessoa judia. And it's interesting. She was a Gentile. She was not a Jewish. O marido dela tinha perdido todas as terras e toda a herança. Her husband had lost all the property that they had, all the Então, inheritance that they na had. lei judaica, So in the Jewish law, havia uma lei que dizia que se um homem quisesse resgatar o patrimônio do parente falecido if you could inherit all the property of the man that had passed away e restituir tudo o que a viúva havia perdido, and get back everything that the widow had lost, o remidor, the person that would be the a payer, palavra remidor quer the dizer redeemer, aquele que the payer, resgata, the one that rescues that possession, deveria contrair casamento. he should marry her. E no ato do casamento, And in the act of marriage, o nome do falecido the name of the one that passed era away restaurado. would be E restored, todo o patrimônio perdido and all the lost wealth era restituído. it was Ido. going to be given back, restored. Alguém está entendendo a palavra? You're understanding the word here? Alguém está entendendo a palavra? Anyone here that understanding the word here? Nós temos um redentor. We have a redeemer. E assim como Ruth, nós não éramos povo, And like Ruth, nós we were not éramos people. gentios. We were Gentile. Mas o nosso Boaz, que é Jesus, se apaixonou But por our nós. boss, that's Jesus, he was in love with us. Então ele resolve restituir a nossa vida. So he decided to restore our lives. O que Jesus fez conosco? What Jesus did with us? O que Jesus fez conosco? What Jesus did with us? Um casamento. He married us. E quando o Boaz se casa com Ruth, When Boaz ele marries Ruth, restitui tudo que havia perdido. he brings back to her everything that she had Olhe lost. para essa pessoa linda do seu lado e diga: Tell the você é a person next noiva to do you, Cordeiro. You are the bride, Você é a noiva de you're the Jesus. bride of Jesus. Não se preocupe. Don't worry, Tudo que você perdeu, everything you lost Ele é poderoso para restituir. is powerful to bring it back. Tudo que se foi, Everything that is gone Ele é poderoso para trazer de volta. is powerful to bring it back. Mas o importante não é o que Ele vai trazer de volta. That's not what he's O going to bring it importante back. não é o que Ele vai restituir. It's not what he's going O to restore. importante é que Ele está aliançado com você. The important thing is he Ele has an está alliance casado com você. with you. He's married with you. E aqui acontece algo maravilhoso. And here it happens something that is marvelous.
Porque Boaz se casa com Ruth. Boaz marries Ruth, E eles têm um filho chamado de Obed. and they have a son called Obed. Obed tem um filho chamado de Jessé. And Jesse is the son of Obed. E Jessé tem um filho chamado de Davi. Jesse has a son called David. E de Davi vem And from David, who? quem é Jesus? Who is Jesus? Ele é o leão da tribo de, He's the line of the tribe o of Judah. rebento de Jessé. It's from Jesse's. Ele é a raiz de Davi. And he's the root of David. Então Ruth, Ruth, ela é introduzida na família de... she is introduced De in Jesus. the family of Jesus. Eu quero concluir nessa noite I want to just wrap up com the message duas palavras. with two words. A primeira palavra The first word, é que da dor de Noemi e Ruth, from the pain of Naomi and da Ruth, dor de Noemi e Ruth, from the pain of Naomi and Ruth, nasce o propósito a purpose is born que através de Ruth that through Ruth nasceu Cristo, o Salvador da there was humanidade. born Jesus Christ, the Savior Então, of humanity. daquela dor, From that pain, Deus transformou num grande propósito de God salvação. transformed in a great purpose of salvation. Então diga comigo, Deus Say with me, God, tem propósito na dor. God has purpose and pain. Deus God tem propósito na dor. has purpose and pain. Talvez aquilo que te faz chorar hoje, Maybe things that make you cry talvez today, aquilo que faz você derramar lágrimas hoje, maybe things that make you cry é today, aquilo que Deus vai usar it's the things that para God's gonna realizar use grande propósito lá na to frente. make a great purpose in front of you. Ahead Talvez forward. hoje você está chorando no lugar de uma dor. Maybe today you're praying the place Talvez of a hoje pain. você está lamentando no lugar de uma perda. Maybe you're just lamenting some loss. Mas lá na frente Deus tem um propósito. But ahead of your life, looking Lá na forward, frente Deus tem algo para fazer. God has a purpose. God has something Lá na to do. frente Deus tem algo para fazer através da sua dor. God has something to do with, related to your pain. A segunda coisa que eu aprendo para a gente concluir a And the história second thing that I learned to conclude the story, é que quando eu abro Mateus capítulo 1, when I open Matthew chapter 1, no versículo de número 5, in the verse number 5, eu estou lendo a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. and I'm reading the genealogy of Jesus' family tree is there. Então, a descendência de Jesus está em Mateus capítulo 1. So the descendants of Jesus in Matthew 1. A família de Jesus está em Mateus capítulo 1. The family of Jesus in Matthew Seu 1. pai, seu avô, seu His bisavô. father, his A great-grandfather. família de Jesus está em Mateus capítulo 1. And all Jesus' families in Matthew 1. E o nome de quem está lá? And the name of who is there? O nome de Ruth. The name of Ruth. Quem é Ruth? Who is Ruth? Ruth é uma mulher gentil Ruth is a Gentile woman. que Deus coloca para fazer parte da família. And God brings to make her to De be part of Deus. the family of God. Olhe para esse irmão do seu lado e diga assim: Look into the person next se to o you and capítulo 1 says, de Mateus continuasse a ser escrito, if the chapter of Matthew 1 me would ajude a just- pregar que a gente já está terminando, não Help me to seja preach. cansado. Balança o irmão e fala assim: se Mateus capítulo 1 continuasse a ser escrito, if Matthew continue 1 be written, lá estaria escrito assim: it would have that written there like this. e o Lierte And Lierte gerou o Liertinho, made Liertino, e o Liertinho and Liertino vai gerar alguém, is going to generate someone, porque nós hoje aqui because us somos all a together, continuação da família de we Deus, continue the family of God on que earth Ele começou lá na Ruth, that He started in Ruth, vai passar por nós and it's going to go through us, e vai alcançar os nossos and it's filhos, going to reach our em children nome do Senhor in the name of Jesus. Jesus. Vale a pena fazer parte Is dessa it worth família. to be part of this family? Vale a pena lutar por essa Is it família. worth fight for this family? Vale a pena trabalhar por essa Is família. it worth for fight and work for this family? Porque nessa família não tem bastardo. Because in this family, there's Nessa no família não orphan, tem órfão. there's no bastard, there's no orphan. É uma família de filhos legítimos. It's a real family with Porque a real palavra de Deus diz assim: children. Because the word Ele of God veio says, para que era seus,
He came for those Mas that os were seus his, não receberam. but his didn't receive Mas him. todos quanto receberam, But whoever received him, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. God gave them the power to Então become diga children comigo, of poder God. de filho. It's the power of children. Poder de filho. It's the son Foi-nos of dado o power. poder de filho. God gave us Poder the power to de become filho. children, the power to become his children. Poder de filho. Não importa o que aconteceu com você. Doesn't matter what happened with you. Talvez você teve uma história triste como a história de Ruth e Noemi. Maybe you had a sad story like Ruth and Naomi, Mas a questão não é como começou. but it's not how you started. A questão é como vai terminar. The thing is how you're going to end. E nós vamos terminar como uma grande família de Deus. And we're going to finish like a family, a great family Porque of God. temos vivido nestes dias Because what we have lived in these days, tempo de filiação. we are living a time of filiation. E eu concluo com Romanos capítulo 8. And I say, and I quote Romans 8, Quando diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. everything that happens Que is são chamados that love segundo o God, seu that are propósito. called for his purpose. Porque a vontade de Deus Because the will of God, é que Jesus não seja o único, that Jesus is not the mas only o one, primogênito but, the first son, the firstborn entre muitos irmãos. among all the siblings. Você faz parte You are part da família de Deus. of the family of God. Você faz parte You're part do corpo de Cristo. of the body of Christ. Mas uma coisa é fazer parte. One thing is to be part. A outra coisa The other thing, é você sentir no seu coração que você faz parte. that you feel in your heart that you're part. Tem muita gente que carrega uma identidade no bolso, There's some people that, mas they não carry se sente filho. an identity in their pocket, an idea in their pocket, but they don't feel children. A pergunta nessa noite é: você se Question sente is, filho? do you feel a child of God? Você se sente filho? You feel a child of God? No profundo do seu coração. From the deep and the bottom of your heart, do you feel that you are his child? Você consegue escutar a voz do Espírito dizendo: meu filho, Can you listen to the Meu voice that filho. says, this is my son, meu filho amado? my beloved son? Porque quando você se sente filho, Because when you feel to be a son, você abandona a mentalidade de servo you give up, you just abandon this mentality e or você mindset of adota a servant, mentalidade de filho. and you adopt the mentality of a child. Pastor, qual é a diferença entre a mente de servo e a mente de filho? What is the difference between a mindset of a servant and a mindset of a child? A mente de servo Mindset of a servant, é valorizada pelo que ele faz, it's valued by what he does. mas a mente de filho, But the mindset of a child ele é valorizado pelo aquilo que ele é. is valued by what the child is or who he is. A mente de servo The mindset of a servant trabalha por uma recompensa, por um salário, works for a reward, for mas a a mente de salary. filho The mindset of a child trabalha por uma herança. works for inheritance. A mente de servo A mindset of a servant precisa marcar um horário, needs to really make an appointment. mas a mente de filho But the mindset of a child, não precisa marcar horário, ele tem a Doesn't intimidade de entrar. he doesn't need to make an appointment because he has A freedom to mente go. de um servo The mindset of a servant, luta por títulos, he fights for titles. mas a mente de filho But the mindset of a luta son, por he intimidade. fights for intimacy. Algum filho aqui hoje? Do I have a child here? Algum filho aqui Do I have hoje? a child here? Se coloque de pé do seu lugar. I would like you to stand. Eu quero que você saia do lugar da sua dor hoje. I want you to get out of the place of your pain tonight. Eu quero que você se liberte de qualquer história triste da sua família. I want you to set free of any story, sad story of your family. Eu quero que você seja liberto de qualquer coisa que aconteceu lá atrás. I want you to be set free of anything that has happened in the past. Eu desejo que você, como Noemi, abra mão de quem você tiver que abrir mão, deixe ir. I want you to give up, just let it go who needs to Eu go quero in que your você life. entenda que a sua dor não define quem você é. I want you to understand that your pain doesn't define who you are. E eu quero que você se movimente And I want you to understand that for you to move até Belém, a casa do pão. until Bethlehem, the house of bread. E talvez você entrou aqui nessa noite e diga: eu não Maybe you tenho got forças, here. pastor. And maybe you
say that you don't Eu have já no strength. tentei me levantar, eu não consigo. You don't have any strength. You tried that. Eu já today. tentei, mas é difícil para mim sair desse lugar. I've already tried, but it's hard for me to get out of this place. Você não está só. You're not alone. Deus vai preparar uma Ruth para pegar na sua mão. God is going to prepare Ruth E to andar hold your com hand você. and walk with you. Você poderia pegar na mão desse irmão do seu lado Can you hold the hand e of the dizer, irmão, person você next não to está you sozinho. and tell that person you're Você not não alone. vai andar só. You're not going to walk alone. Deus preparou uma família para andar com você. God prepare a family to walk Deus with you. preparou um povo para caminhar com você. God prepare Então juntos nós iremos até Belém. and together we go to Nos Bethlehem. encontraremos com o nosso Boaz. We're going to meet Jesus. E estaremos aliançados com Ele até a eternidade. And we're going to be with him until Em the end nome of de eternity. Jesus. In Jesus' name. Posso orar por você? I pray for you. Posso clamar a Deus pela sua vida? And I pray for you. Feche os seus olhos em nome Close do your Senhor eyes. Jesus. Meu Deus, Heavenly Father, que privilégio hoje aqui. what a privilege I have Pregar here para os meus irmãos. to preach to my brothers and sisters. Pregar junto com o pastor Lierte. Preach together with Pastor Lierte. E estar com uma família de Deus reunido neste lugar. That is part of the family of God that meets in this Eu place. quero decidir hoje, Deus. I want to decide tonight, Lord. Eu quero decidir sair do lugar da minha dor. I want to get out of the place of my pain. E eu quero pertencer à família de Deus. I want to belong to the family Eu of God. quero caminhar a Belém. I want to just walk Eu to quero Bethlehem. dizer como Ruth, I want to be like o Ruth. teu povo será o meu povo. Your people O will teu be my people. Deus será o meu Deus. Your God will E be my aonde God. tu fores, irei Wherever you eu. go, I'll go. Porque nós pertencemos à família de Because we Deus. belong to the family Nós of God. pertencemos à família We de belong Deus. to the family of God. Nós temos um lugar para ir. We have a place to go. Porque nós pertencemos à família de Deus. Because we belong to the Que esse family of tempo God. seja um tempo de cura. That this will be a Que time Deus of healing. possa sarar a tua dor e a tua ferida. That God will heal Que your Deus pain. possa tirar toda a tristeza e toda a angústia do That seu God will take coração. out all the pain and Que Deus everything. jogue o medo fora. That all the fear Que goes Deus away. possa trazer uma grande libertação na sua casa. That God will set your Porque house nós free. declaramos hoje que você não vai ficar em Moabe. We declare you're not Não going to vai stay in ficar no Moab. lugar da sua dor. You're not going to Não stay vai ficar no lugar do seu in sofrimento. the place of your pain. Porque Deus tem uma Belém e a Belém está dando pão para alimentar a tua alma. Because you have Bethlehem, and Bethlehem is giving bread to Que o feed Senhor your te soul. abençoe de uma maneira linda. God bless you. Não faltou comida. There was no need Não of food. faltou suprimento para Ruth e There was Noemi. no lacking of food or any kind of maintenance Porque for her. Boaz disse: Because não Boaz deixe said, faltar nada a elas. nothing is going to lack for you. Esse mesmo Deus, como Boaz está dizendo a The você, same God, não te preocupe, don't worry, says, o don't teu worry, Pai Celestial your heavenly Father já preparou tudo para suprir a tua has necessidade. prepared everything to Deus já help you. preparou tudo God already prepared para não everything deixar que nada lhe falte. so that nothing will lack for you. Mas o mais gostoso But the more delicious, é que o Boaz dá ordem dizendo: Boaz gave the word ninguém saying, toque nessa mulher, no one touched it this ninguém way. toque em Ruth. No one touched Ruth. O mesmo Boaz está nessa noite The aqui. same Boaz O is mesmo here. Cristo está nessa noite aqui The dizendo: same minha Christ is filha, here não tenha saying, medo. Don't be afraid. Minha filha, não tenha medo. Don't be afraid. Meu filho, não tenha medo. Don't be afraid. Eu já dei ordem aos anjos I gave already order para to que the ninguém angels. toque na sua vida. So no one touch Para your que life. ninguém toque na sua vida. No one touch Para your que life. ninguém toque na sua No vida. one touch in your life. Que o Senhor Deus te abençoe. God bless you. Em nome de Jesus. Jesus. Coloca a mão no seu coração. Put your hand on your heart. Do you receive this word? Você recebe essa palavra? Do you receive this word? Você recebe essa palavra? With your hand on your heart, com a mão no seu coração. I'm going to ask Pastor Antonio to do the final benediction here. Pediu o pastor Antônio para terminar liberando, para enviar a sua vida. Pastor Antônio, vem cá para liberar a bênção na vida desse povo. You have a father. Você tem um pai. Today is the day 15 of our purpose. Hoje é o dia 15 do nosso propósito de 21 dias. Next Sunday we're going to finish because the purpose ends on Saturday. O nosso propósito termina no sábado, mas no domingo nós vamos fazer a celebração final aqui.
Next Sunday, you're going to receive a piece of paper. No domingo que vem, você vai receber um pedaço de papel. And there is a special prayer request. É um pedido de oração especial. And together, you see that cross there? Tá vendo essa cruz ali? We're gonna throw in that cross. A gente vai, de maneira simbólica, julgar nessa cruz tudo que está prendendo a gente. And we're gonna really connect with God. A gente vai conectar com Deus and receive everything that our Father has for us. E a gente vai receber tudo que Deus, o nosso Pai, tem para nós. Now, you know, on Wednesday we're here praying from 7 to 8. Na quarta a gente está aqui orando de 7 às 8. Friday, send your kids, teenagers and youth. You know, at 8 p.m. we're going to have a special night every Friday. Toda sexta-feira, mande seu filho, adolescente, jovem para cá. A gente tem um trabalho especial. Pastor Antônio, send us all this week. Envia todos nós essa semana debaixo da graça. Senhor amado, nosso Deus, teu povo que veio aqui, Senhor, e as pessoas que aqui estão, podem hoje perceber, Senhor, que cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma caminhada, mas a mais importante dela não foi a que fizemos até aqui, mas a que faremos daqui para fora, daqui para frente. E queremos caminhar contigo, Senhor, como nosso Pai, segurando na nossa mão, guiando cada passo, como aquele que nos escolheu lá do alto e olhou para nós em nossa pequenez, viu nossos problemas, nossas dores, nosso sofrimento como pecadores num mundo de pecado e nos amou. E veio a nós e tocou a terra com teu amor, para que pudéssemos não estar sozinhos, para que pudéssemos saber que não estamos sozinhos, que o Senhor nos ama, o Senhor é nosso Deus. Por isso, Senhor, ao sairmos daqui dessa noite, vamos sair com fé, coragem no coração, lembrando que o Senhor é o nosso Pai, que nós somos filhos amados. E se porventura, Senhor, há qualquer pessoa aqui que ao entrar aqui não tinha no coração a convicção do amor do Senhor, que nesta hora o Senhor também toque no seu coração, dizendo: você nasceu para ser meu filho, para ser minha filha. E esta pessoa, Senhor, amada do Senhor, se una a nós como filhos de Deus, para caminharmos nesse mundo, fazendo diferença onde passamos, em nossas casas, escolas, trabalhos, porque vamos em nome do Senhor. Abençoa o teu povo, leva o teu povo, Senhor, envia o teu povo. Em nome de Jesus nós clamamos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as consolações e a presença do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. With a smile on your face, com um sorriso no seu rosto. Have a great week. Tenham todos uma grande semana. We're there downstairs. A gente está lá embaixo. Those that would like prayer, aqueles que querem alguma oração específica. Pastor Enrique is here. Pastor Henrique vai estar aqui. I'm here too. Eu estou aqui. And if you like any specific prayer, we're here to pray for you. Pastor Joelson is here as well. Os pastores Joelson, eu, Pastor Henrique, estamos aqui. E a gente pode orar por você. Alguém que deseja uma oração especial. God bless you. Deus abençoe vocês.